Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Defensores. Este é o terceiro vídeo da nossa polêmica sobre Marcos capítulo 2, versículo 27, uma resposta ao senhor Leandro Quadros. Nos vídeos anteriores, eu mostrei que o sábado foi feito apenas para o judeu. No primeiro vídeo eu falei que a perícope ali, ela aponta um discurso de Cristo utilizando apenas tradição judaica, lei judaica e nunca fora de Israel. Portanto, Jesus nunca poderia ter alargado o sábado para toda a humanidade. Caso contrário, ele teria ali contraído uma outra polêmica com os judeus e não calado a boca deles como ele fez ali naquela ocasião. No segundo vídeo, eu mostrei com uma farta gama de versículos bíblicos que o sábado foi feito apenas para Israel. No segundo momento, eu mostrei também que dentro da tradição e mentalidade judaica, o sábado era entendido como feito apenas para o povo judeu e não para o gentil. Neste vídeo, eu quero trabalhar aqui a expressão feito para o homem, tá? É uma expressão utilizada pelos adventistas, no qual eles entendem que feito para tem o sentido de criado para o homem, então o homem ali tem o sentido de toda a humanidade. Trocando em miúdos, eles interpretam aquele versículo feito para o homem como criado lá em Gênesis para toda a humanidade. Vamos analisar essa expressão, eu vou dividi-la em duas, feito para, e depois vou analisar a palavra homem, anthropos no grego, e vou demonstrar que pelo contexto de Marcos, os adventistas não têm justificativa para traduzir ou entender o sábado ali como sendo feito ou criado para toda a humanidade. Bom, a primeira expressão utilizada pelos adventistas, feito para, eles entendem que feito para tem um sentido de criado para, tá? Mas longe disso, Marcos, ele não utiliza essa expressão com o sentido de criado. Tá? A palavra que Marcos utiliza ali no seu evangelho, egneto, que vem de gnomai, tem o sentido no dicionário de Strong de vir a ser, acontecer, se tornar, de ser estabelecido. A gente poderia colocar essa tradução legitimamente. O sábado foi estabelecido, ele tornou-se para o homem, e não o homem para o sábado. Se você cotejar todas as passagens em que Marcos utiliza a expressão feito para e tentar substituir pela expressão criado para, você vai perceber que não tem sentido, ela não dá sentido. Por quê? Porque essa expressão egneto do grego não tem o sentido de criado. Tampouco Jesus falou, olha, o sétimo dia foi criado para o homem, não o homem para o sétimo dia. Se Jesus tivesse usado essa expressão, com certeza poderíamos legitimamente deduzir que Jesus estava apontando para Gênesis, tá? Mas ele não disse isso, ele disse que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Aí alguém pode perguntar, mas sábado e sétimo dia não é a mesma coisa? Não. Eles podem estar relacionados, mas são coisas diferentes. Por exemplo, quando fala que Deus descansou no sétimo dia, não fala que Deus guardou o sábado. Aliás, a palavra sábado nem aparece no livro de Gênesis. Ela vem aparecer pela primeira vez em Êxodo. Ali fala que Deus descansou no sétimo dia. E ali também não há nenhuma ordem para que a humanidade descansasse no sétimo dia, como Deus fez. Tá? Então, que fique bem claro isso. Quando nós utilizamos a palavra sábado, essa palavra ela já vem com uma carga teológica e cerimonial muito grande, relacionada à lei e às cerimônias de Israel, o que não acontece com a expressão sétimo dia lá de Gênesis. E a questão da palavra anthropos, homem no grego. Muito bem, todas as vezes que você for estudar a Bíblia, você tem que lançar mão de algumas regras básicas de hermenêutica. Uma delas é a análise léxico-sintática, onde o intérprete ali, quem está pesquisando aquela dada passagem, ele vai analisar a etimologia da palavra, a sua morfologia, o campo da semântica, os seus significados, enfim, tudo relacionado ali à parte gramatical daquela palavra. E uma das coisas interessantes que nós observamos é que as palavras, de acordo com o contexto, elas adquirem sentidos diferentes. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele utiliza a palavra sarx, no grego, carne, com pelo menos três significados diferentes nos seus escritos. Sarx, ora tem um sentido de humanidade, de ser humano, ora tem um sentido de pecado, né, adâmico, de natureza pecaminosa, e ora tem um sentido mesmo de carne, no sentido de componente do corpo físico humano. Então, dependendo do contexto, as palavras adquirem significados completamente diferentes.
Assim também a palavra homem. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, homem tem o sentido de humanidade. Quando Deus fala que vai dar cabo de toda a carne humana lá através do dilúvio, ele está falando que irá destruir toda a humanidade. Homem, em contraste com Deus, no Antigo Testamento, tem o sentido de criatura. Em contraste com a mulher, tem o sentido de macho, de masculino. Então, de acordo com o contexto, a palavra, o termo homem, ela adquire significados diferentes. Assim também nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos. Será que a palavra homem aqui, anthropos, ela tem o sentido de homem judeu ou tem o sentido, por exemplo, de toda a humanidade, como afirmam os adventistas do sétimo dia? Bom, eu quero ler com você aqui o livro, uma parte do livro Nisto Cremos, onde eles vão falar sobre o sábado, tá? E perceba como que eles deturpam, né? Como que eles conseguem deturpar o que está escrito na palavra de Deus em prol da sua própria teologia criada. Tem uma passagem que diz assim, ó, todos os mandamentos do decálogo são vitais, nenhum deles deve ser negligenciado. Mas ainda assim Deus distinguiu o mandamento do sábado dentre todos os demais. Eu queria uma prova bíblica onde que Deus distinguiu o sábado dos 9 mandamentos. Onde que Deus realça o sábado. Isso aqui reflete mais os pensamentos de Ellen Goldwhite, onde ela viu uma coroa de luz em volta do sábado, nas suas visões malucas que ela teve durante a sua vida, do que realmente a Bíblia Sagrada. A Bíblia nunca fala sobre isso, tá? Distinguir o sábado dos demais 9 mandamentos, no intuito de que o sábado é um mandamento mais importante ou superior aos demais. Mas vamos continuar aqui. Com relação a ele, Deus ordenou, lembra-te, alertando a humanidade para o perigo de se perder de vista a sua importância. Espera aí um pouquinho. Êxodo capítulo 20, quando vai falar sobre o 4º mandamento, a pessoa aqui que está direcionada para lembrar é o judeu, não é o gentil, não é a humanidade. Deus fala para o povo de Israel lembrar do sábado. Por quê? Porque lá em Deuteronômio ele vai falar, lembra-te que foste escravos no Egito. Não é mais lembra-te do sábado, mas sim lembra-te que foste escravo do Egito. Quem que foi escravo no Egito? Somente o povo de Israel. Quem que deveria lembrar do sábado? Somente o povo de Israel. Mas veja como que os adventistas deturpam a palavra de Deus. Aí eles continuam, ó. Ele reivindicou como filho do homem ser também o senhor do sábado. Com tal autoridade, ele poderia ter descartado o sábado se quisesse fazê-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, aplicou o dia sagrado a toda a humanidade. Veja, aqui é uma interpretação dos adventistas. Então nós vamos provar, pelo contexto de Marcos, que essa interpretação está muito equivocada. Tá? Na verdade, eles deturparam a palavra de Deus. Muito bem. Segue comigo alguns versículos onde Marcos utiliza a palavra homem. E veja como que ela se adequa melhor à interpretação de homem, no sentido judeu, de homem de Israel, do que de toda a humanidade. Vamos lá? Vamos ler primeiro Marcos capítulo 7, versículo 8. Eu vou colocar para você aí na tela. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Aqui, a palavra homem não pode ter outro sentido a não ser homem judeu. Qual era o homem que seguia uma tradição de lavar jarros e copos? Somente o povo de Israel tinha essa cerimônia de purificação. Né? De quando eles chegavam da rua, eles lavavam-se a si mesmos e lavavam também os utensílios. Então aqui o sentido de homem é homem judeu e não de toda a humanidade. Outro versículo aí para você acompanhar em Marcos, capítulo 7, versículo 11. Acompanhe comigo. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Ali Jesus estava discutindo a respeito do dízimo com os fariseus. Agora, qual é o único povo que foi ordenado a dar o dízimo para um grupo chamado de levitas? Apenas o povo de Israel. Então, aqui homem não tem outro sentido a não ser homem judeu. Era o homem judeu que dava tudo que ele colhia, que ele ganhava ali, como oferta ao Senhor. E aqui Jesus está repreendendo os fariseus por isso. Então a palavra homem aqui, dentro do contexto, só tem um único sentido, que é homem judeu. Vamos acompanhar mais um? Marcos 8, 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para aldeias de Cesareia de Filipe.
E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Ora, essa expressão aqui, quem dizem os homens que eu sou, tá, tem que ser lida dentro do seu devido contexto. Jesus aqui nunca poderia incluir o sentido de humanidade, ou seja, quem diz a humanidade que eu sou? Quem diz os outros homens que eu sou? Não. Aqui o homem tem o sentido de homem de Israel, homem judeu. Por quê? Porque o contexto vai me mostrar isso. Olha como que Marcos continua a sua narrativa. Responderam-lhe os discípulos, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Ora, qual povo na face da terra tinha como profeta Elias e João Batista? Aliás, qual povo na face da terra tinha profetas de verdade? Somente o povo de Israel. Então, quando Jesus fala, quem dizem os homens ser o filho do homem, ele tem em mente um tipo de homem, o homem judeu, e não toda a humanidade, não é qualquer tipo de homem, mas o homem judeu. Por quê? Porque o contexto me define assim, tá? Assim como nós lemos lá em Marcos capítulo 7, versículo 8. A tradição dos homens era de homens judeus e não de qualquer homem da face da terra, porque só os judeus tinham a tradição de lavar copos e jarros. Ainda Marcos capítulo 10, versículo 2. Vamos dar uma lida aí. E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Veja, novamente nós temos aqui a palavra homem, que deve ser interpretada dentro do seu contexto. Qual era o único homem na face da terra que tinha recebido uma carta de divórcio dada por Moisés para repudiar a sua mulher? Apenas o homem judeu. Então, quando nós lemos a expressão é lícito ao homem repudiar a sua mulher, nós nunca poderemos interpretar essa palavra homem alargando-a para todo o gênero humano, para toda a humanidade, e sim apenas com sentido de homem judeu. Vamos ainda dar uma lida em João capítulo 7, versículo 23. Nós já saímos do Evangelho de Marcos, vamos ler mais um verso que vai nessa mesma linha de pensamento. Olha, diz assim, olha. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Olha aqui, a palavra homem aparece no original. Algumas bíblias traduzem por menino, por criança, mas a verdade, quando você vai no original, está lá a palavra homem, anthropos. Tá? Então Jesus está falando, se o homem recebe a circuncisão no sábado, como que nós poderemos interpretar essa expressão aqui, ou melhor, essa palavra homem aqui? É no sentido de toda a humanidade? Não. Por que eu sei que o homem aqui tem o sentido de homem judeu? Porque somente os judeus, em toda a face da terra, foi o único povo que recebeu a circuncisão da boca de Deus. Então Deus, ele ordenou ao povo de Israel para se distinguir de outros povos a se circuncidar. Tá? A ser circuncisos. Então aqui, quando João utiliza essa expressão, se o homem recebe a circuncisão no sábado, nós nunca poderíamos interpretar a palavra homem aqui no sentido de toda a humanidade, e sim no sentido de homem judeu, assim como acontece lá em Marcos capítulo 2, versículo 27. Quando Marcos fala, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, o sentido ali é de homem judeu, porque está dentro de uma tradição judaica que só Israel havia recebido das mãos de Deus. Agora, há, é claro, a expressão homem no sentido geral, tá? Por exemplo, Jó 16:10. Olha como está escrito em Jó. Os homens abrem a sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Por que nós não podemos interpretar a palavra homem aqui em Jó como homem judeu? Primeiro que Jó é antes da nação de Israel. Antes de Israel ser criado, Jó já existia. Então o livro de Jó está próximo ali a Abraão, ou talvez até antes de Abraão, da existência de Abraão. Então quando Jó utiliza a palavra homem aqui, com certeza está falando de todos os homens ali, e não de homem judeu. Por exemplo, Marcos 7:21, olha o que Jesus fala. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Por que aqui não se restringe apenas ao homem judeu? Porque todas essas coisas fazem parte da natureza pecaminosa humana, né? Os maus pensamentos, adultério e fornicações. Não é só judeu que tinha fornicação, pensamentos de adultério, pensamentos de glutonaria, todos os tipos de maus pensamentos.
Isso aí faz parte de toda a raça humana. Toda a raça humana foi afetada. Então, quando eu leio aqui o coração dos homens, eu tenho que interpretar aqui o homem no sentido de toda a humanidade. Por quê? Porque isso aqui não se restringe apenas a judeus. Mas todos esses versículos que eu citei para você, eu estou citando coisas relacionadas apenas ao povo de Israel e não a toda a humanidade. Então nós temos que interpretar nesses versículos o sentido de homem como homem judeu. Quando a Bíblia ela quer alargar para todo o gênero humano, ela deixa bem claro isso. Por exemplo, Mateus 28:19, na grande comissão, olha o que Cristo fala. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui Jesus deixa bem claro, não é só para o judeu, é para todas as nações da terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo aqui não pode ser o mundo de Israel, é sim o mundo como planeta Terra, toda a humanidade. Então quando a Bíblia quer alargar para toda a humanidade, ela especifica, ela deixa claro, tá? Ou no seu contexto, ou explicitamente. Tá? Agora, no caso de Marcos 2,27, não. Ali está falando de uma coisa relacionada apenas ao povo de Israel. É o que nós observamos no segundo vídeo, onde Deus fala sobre a lei e a aliança, que inclui o sábado e que tem um conserto apenas com os judeus. No caso ali, hebreus, né? Judeus vêm depois do segundo templo. Tem uma coisa interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um erro também muito parecido que fazem as testemunhas de Jeová. Salmo 37:9 diz assim, olha, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O que as testemunhas de Jeová fazem? Elas pegam a palavra terra e alargam para todo o planeta. Elas pegam a palavra aqueles ou a palavra justos e aplica a toda a humanidade. Mas é isso que o contexto está falando? Não. Quando você vai analisar os Salmos, você vai perceber que a terra que está sendo prometida aqui para os justos é a terra de Israel. É a terra prometida a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. O único povo que recebeu uma terra por herança foi o povo de Israel. E nessa época de Salmos, quando Davi estava escrevendo, a terra de Israel não tinha sido conquistada em toda a sua extensão, conforme prometida por Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Então, terra aqui tem um sentido não de todo o planeta, tem um sentido de terra prometida. E aqueles, ou justos, tem o sentido de justos judeus. Por quê? Porque somente os judeus haviam recebido uma promessa de herdar uma terra, a terra de Canaã. Tá? Então é só para fazer uma comparação do erro das testemunhas de Jeová com o erro que os adventistas fazem. É muito próximo um do outro. Não há um versículo na Bíblia que você vai encontrar Deus falando que o sábado é para toda a humanidade. Nenhum. Todas as vezes que Deus utiliza a palavra sábado aqui, é relacionada ao povo judeu, mostrando que somente os judeus é que devem guardar o sábado, não os gentios. É claro, há versículos na Bíblia onde Deus fala para o gentio guardar o sábado, mas desde que esse gentio esteja dentro das portas de Israel e fosse prosélito, ou seja, convertido ao judaísmo. Aí ele iria fazer parte da aliança, tá? Aí Deus abre uma exceção, que ele pode guardar o sábado, mas não é uma necessidade ou um mandamento, porque como nós vimos no segundo vídeo, as leis de Noé é para toda a humanidade, mas ela não inclui o sábado. Agora, o sábado é ordenado especificamente para o judeu. Bom, eu quero analisar agora com você aqui uma construção frasal muito parecida. Uma aparece lá no livro A Política de Aristóteles e a outra na Epístola 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19 do apóstolo Paulo. Em Aristóteles diz assim, olha, com efeito as leis devem ajustar-se à Constituição e não a Constituição às leis. Para você saber de que Constituição e de quais leis Aristóteles está falando, você tem que analisar o contexto. Ele está falando de todos os povos da Terra ou ele está falando dos estados gregos? Tá? Então, analisando o contexto, é que você vai interpretar o que Aristóteles está falando. Veja que é uma construção frasal aqui bem parecida com Marcos 2,27. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, olha o que Paulo fala. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. É muito parecido. Vamos fazer ela ficar mais semelhante ainda. Vamos inverter aqui e ajustar ela a Marcos 2,27. Vamos ver. Poderíamos traduzir assim, ó, a mulher foi criada por causa do homem, não o homem por causa da mulher.
Assim como o sábado foi criado ou feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja, aqui nós temos algo bem semelhante. Nós temos um sistema de hierarquia, nós temos um sistema de subordinação e nós temos a criação. Nós temos semelhanças e diferenças com Marcos 2:27. Quais são as semelhanças? A hierarquia. Aqui o homem está acima da mulher no sentido funcional, tá? Ele é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem e Deus a cabeça de Cristo. Então nós temos uma hierarquia. O homem é superior ao sábado, não o sábado superior ao homem. Então nós temos uma hierarquia. Olha, Jesus coloca ele superior ao templo, o templo superior ao sábado e o homem superior ao sábado também. Então nós temos um sistema de hierarquia. Aqui nós também temos um sistema de hierarquia. Temos um sistema de subordinação. A mulher é o homem e lá no caso o sábado ao homem. Só que, enquanto que em Marcos 2:27 não fala da criação, aqui nós temos uma prova bem clara da criação. Por quê? Porque aqui está falando do casamento. Lá em Gênesis há uma ordem expressa que Deus faz ao homem para se casar. Deixará o homem o pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos, ou serão os dois, uma só carne. Então há um mandamento expresso em Gênesis sobre o casamento. Então ali na criação há um mandamento para o casamento, enquanto que na criação não há nenhum mandamento para o sábado. Não há nenhum mandamento. Então aqui, apesar de ser bem semelhante, nós observamos que remete à criação. Por quê? Porque Deus deixa bem claro aqui que está falando sobre casamento. E quando nós vamos em Gênesis, Deus está ordenando o homem a se casar com sua mulher, deixar pai e mãe casar com sua mulher. Nós temos um sistema de hierarquia e um sistema de subordinação, assim como nós encontramos no capítulo 2, versículo 27, lá de Marcos. Mas enquanto lá não remete à criação, aqui está remetendo sim à criação. Só para você entender um pouquinho como que a Bíblia especifica as coisas. Se Deus quisesse falar que o sábado foi criado para o homem lá em Marcos 2:27, estivesse remetendo à criação, ele deixaria isso bem claro. Aliás, ele teria dado uma ordem lá em Gênesis para toda a humanidade guardar o sábado, mas nós não encontramos essa ordem. Mas encontramos sim a ordem do casamento. Então aqui nós temos uma ideia que nos remete até a criação, e isso fica bem claro nesse versículo do qual Paulo usa aqui em 1 Coríntios 11:9, enquanto em Marcos 2:27 não há isso, não há nenhuma prova de um mandamento para toda a humanidade guardar o sábado. O contexto aqui deixa bem claro, né? Isso que eu estou falando. Enquanto lá no sábado, que fala sobre o sábado lá em Marcos 2:27, nós não temos nenhum contexto falando que é para toda a humanidade. Aliás, todo o contexto que eu citei remete o sábado apenas para o judeu. É para o judeu guardar o sábado e não o gentil. A não ser quando o gentil se tornasse um prosélito judeu. Tá? Fora isso, não. Então está aí, tá? Todas as vezes que nós encontramos a expressão feito para em Marcos, no Evangelho de Marcos, está falando sobre ser estabelecido, tornando-se, e nunca no sentido de criado. Tá? Então ali Marcos não está falando sobre a criação do sábado, e sim o estabelecimento do sábado, não em Gênesis, mas em outro local que nós veremos no próximo vídeo. E também a palavra homem dentro do Evangelho de Marcos, como eu mostrei de modo insofismável, ela remete ao homem judeu. Todas as vezes que Marcos cita uma passagem onde aparece a palavra homem, junto com tradições judaicas, ali tem um sentido claramente de homem judeu e não de toda a humanidade. Assim também, Marcos 2:27 segue na mesma linha de interpretação e na mesma linha de pensamento, tá bom? É claro que esse vídeo aqui, eu não quis deixar esse vídeo muito grande, eu até estou cronometrando aqui, porque fica muito chato o vídeo muito grande. Então eu tive que correr bastante para falar muito mais rápido aí, para encurtar o vídeo, mas eu acredito que você entendeu, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, tem um e-mail aqui embaixo, pode me mandar um e-mail, como muitos irmãos estão fazendo também, tirando as suas dúvidas. Também eu peço para que você acione o nosso sininho aí, se você for inscrito, não deixe de acionar para receber os vídeos atualizados. Se você não é inscrito, se inscreva, como eu pedi para você no começo do vídeo, tá? E também deixe o seu like, que ajudará muito a alavancar aí o nosso canal. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Será o 4º vídeo que eu vou falar quando que o sábado foi dado para Israel. Não perca. Até lá.